O título desse sermão é Das Trevas à Luz. Hoje pela manhã a gente deu continuidade à classe de membresia, que começou na semana passada, se eu não me engano, onde a gente já estudou quem é Deus, e hoje a gente estudou um pouquinho sobre antropologia bíblica, quem é o homem, E a gente destacou a criação, a queda e a redenção. Então a gente falou várias coisas sobre o homem, sobre a sua natureza, sobre ele ser criatura de Deus, sobre ele ter a imagem de Deus sobre ele, que isso o distingue de todo o restante que foi criado por Deus. Falamos sobre vários temas. E agora à noite eu queria fazer uma aplicação, um sermão que a gente chama de pastoral, que é chamando a gente para algo prático no que se refere à fé. Então, agora que a gente já sabe sobre qual é o conceito bíblico daquilo que Deus, sobre o homem, de onde ele veio, por que ele veio, todas aquelas questões que nós estudamos, eu vou falar um pouquinho sobre o que a obra de Cristo gerou na nossa humanidade, o que é a humanidade sem Cristo e o que, através de Cristo, nós podemos desfrutar. Então, a gente vai ler alguns versículos, na verdade, do 13 ao 23. Então, a gente vai ler bastante. Amém? Vocês acharam? Do jeito que você está antes da gente ler, eu gostaria de pedir para que vocês orassem por mim, tá bom? Pai, eu me coloco diante de Ti, dependente do Senhor, eu sei quão falho sou, ou quão limitado também, mas eu sei que a Sua palavra é que faz tudo, A gente só tem o privilégio de ser usado pelo Senhor. Tudo que acontece de bom não é por nossa natureza, é por causa da graça do Senhor em nós. É o tesouro, em vasos de barro. Então hoje eu estou aqui implorando que o tesouro, que a Tua palavra, seja a única coisa que nos toque nessa noite. Que de fato nós possamos sair daqui impactados com a Sua palavra, fortalecidos a nossa fé, confrontados na realidade a qual nós estamos vivendo, e em busca de viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Colossenses 1, a partir do 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês eram separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para poder apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A versão que eu li é NVI. Amém? Irmão, só vou dar um contexto histórico rapidinho para vocês. Essa carta de Colossenses, ela foi escrita por Paulo em um período onde ele estava preso. Para variar, Paulo foi preso algumas vezes, e essa é mais uma das cartas da prisão. Essa carta foi feita a partir de como é que eu posso explicar? A igreja vou tentar melhorar isso. A igreja de Colossos, ela estava numa cidade que foi um grande centro econômico, era um grande centro de comércio, e era uma cidade muito grande. E o que acontece? Se você já morou em cidade grande,
Você sabe que quanto mais pessoas, mais sincretismo religioso, mais culturas misturadas, menos hegemônico fica, né? É cada vez mais diversificado. E quando eles fizeram a igreja nessa cidade, foi plantada a partir de um rapaz chamado Epáfras. Nome bonito para vocês darem aos filhos próximos, netos, né? Epáfras. E esse rapaz, ele procurou Paulo. Por quê? Porque eles estavam tendo problemas muito grandes na igreja. Existiam muitas correntes ruins que estavam sendo pregadas e confundindo aqueles que estavam lá na igreja. Uma das correntes era aquilo que a gente chama de gnosticismo, que era um povo que falava que Deus era espírito e que o demiurgo tinha, assumido a matéria. Então, para eles, se Deus é espírito e a matéria é má, quando a gente fala matéria, carne, Deus não podia ser Jesus. Porque como um Deus pleno, santo, assume uma matéria humana. Então eles pregavam que Jesus era um cara bacana, era um cara legal, mas não era o Messias, o Deus vivo. E esse era um problema que estava confundindo a cabeça das pessoas. Tinham outros problemas de raízes mais filosóficas. Tinha também um povo judeu que tinha se convertido e que quando um novo convertido chegava na igreja, ele queria meio que catequizar aquele novo cristão como um mini judeuzinho. Então eles falavam, para você entender quem você é, você tem que cumprir os ritos lá, judaicos. Para você ser um cristão bom, você tem que fazer essa dieta, você tem que fazer tudo aquilo. Queriam circuncisar gente velha. Então começou a ter muito barulho, muita bagunça na igreja, porque cada um falava sobre uma coisa. E Paulo, obviamente preso, ele não conseguia visitar esses irmãos, mas Epáfras vai até ele e essa carta é endereçada. Na verdade aqui tem uma treta teológica, a gente não sabe se de fato ele foi até ele, se ele mandou carta, mas a ideia é que ele procura Paulo e expõe tudo aquilo que estava acontecendo. E Paulo então resolve escrever essa carta para os irmãos. Então ficou claro o contexto histórico? Legal. Então, vamos ficar um pouquinho de olho no texto agora, porque o texto fala muito sobre a nossa condição humana sem Deus e também a nossa condição humana em Deus, através de Cristo Jesus, uma nova condição que Ele estabelece para nós. E o texto começa falando sobre algo extremamente interessante, que é falar sobre liberdade. O texto fala que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Irmãos, a nossa condição humana sem Deus é escravidão, certo? É interessante porque Paulo sempre usa essa figura de ser escravo e sempre remetendo à ideia do Antigo Testamento. O povo foi escravizado no Egito, vocês lembram disso? Mas Deus levantou um homem para que libertasse eles. Na teologia, Moisés é um tipo de Jesus, a gente chama isso de tipologia, porque aquilo que ele faz para o povo é como se fosse um sinal daquilo que Jesus faria. Da mesma forma que ele tirou o povo escravo do Egito, e levou eles para a terra prometida, assim Jesus nos tira da escravidão do pecado e nos leva para a terra prometida, né, para viver na presença dele. Então esse texto começa falando sobre resgate, sobre libertação. E é interessante que já faz um paralelo, né? Ele nos resgatou do domínio das trevas. Então, com Cristo, resgatados. Sem Cristo, escravos do pecado. Amém? A gente estudou isso hoje, lembra? Que a nossa condição pós-queda é catastrófica. O pecado escravizou a gente. Indo para frente, o texto fala que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A palavra aqui é transportar mesmo. No grego ela é metstemi, e tem a ver com remover de um lugar para o outro. É como se esse texto estivesse falando que Deus pegou a gente lá das trevas, da escravidão do pecado, e nos tirou de lá e nos colocou em outro lugar. É essa ideia mesmo que o texto está falando, nos transportar. A Kombi de Deus passou e falou, vocês não são mais escravos não, entra aí que eu vou levar vocês para o reino de Deus. É disso que esse texto está falando, de nos tirar de uma situação complexa e nos levar para o reino de Deus, para desfrutar do reino de Deus. Então, irmãos, ele continua falando, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Então, a nossa condição era de escravidão. Cristo nos resgatou, nos libertou e nos transportou para viver a realidade do reino dele, em quem temos redenção, ou seja, perdão dos pecados. É interessante essa parte de redenção, porque a ideia de redenção, irmãos, tem relação com uma liberdade que nos é dada porque alguém pagou ela, certo? Hoje não é mais tão famoso isso, graças a Deus. Mas no começo dos anos 2000, era muito famoso assaltar pessoas famosas. Lembra? Quem lembra do caso do Abílio Diniz? Os caras pegaram ele e ficaram dias com ele em cativeiro. A filha do Silvio Santos também, né? Foi preso. O irmão, acho que do Zezé de Camargo Luciano, lá, né? Que cortaram a orelha dele. E era muito comum esses negócios das pessoas pegarem pessoas. Hoje em dia tem uns pessoal que liga aí para dar uns golpes e tal, mas logo a gente já vê que não é muito sério. Mas nesse contexto, a coisa era séria mesmo. As pessoas raptavam e ficavam lá chantageando, na época acho que nem tinha gravar vídeo, essas coisas. Cortaram a orelha do irmão do cara e mandaram lá. E quando o texto fala sobre redenção, é mais ou menos essa ideia, de que Cristo pagou pela nossa liberdade. Vocês conseguem entender isso? A Bíblia vai nos ensinar que o escrito de dívida que estava sobre nós, Cristo pagou com seu sangue. Então, por mais que nós, expulsos do jardim, contaminados com o pecado, Cristo não nos deixou à sorte. Existe uma corrente teológica chamada deísmo, que é a ideia de que Deus fez a humanidade e deixou ela à sorte. Fez lá o povo no Éden, vacilaram e falaram, se virem. E a questão é que Deus não é assim. Quando o homem falha, Deus não foi pego de surpresa, como eu disse de manhã. Deus já cria um plano de redenção. Então esse Deus nos resgata, nos transporta para o reino dele através da redenção. Estão comigo? Claro? Agora o texto começa a falar sobre Jesus. E é muito bonito essa parte que eu vou ler de novo, porque talvez é uma das partes mais belas que a gente tem na Bíblia falando sobre Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hoje, quando a gente estava estudando sobre a criação do homem, eu destaquei o ponto de que o homem foi feito à imagem de Deus, certo? Mas Cristo é a imagem plena de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Vocês conseguem entender isso? Estão comigo? Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. A redenção de Deus sobre nós. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz e através do seu sangue derramado na cruz. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nele, todas as coisas foram criadas. É interessante porque isso é um atributo do próprio Deus, né? Quando existe a criação no jardim, a palavra é façamos. Então aqui fala da ação de Cristo na Trindade, na criação e sustentação de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, Ele está acima de todas as coisas, todos os tronos, poderes, autoridades. Ele é o Senhor da redenção e reconciliador de todas as coisas. Agora, depois que Paulo fala que a gente estava escravo, mas a gente foi liberto, e que Cristo nos deu redenção, ele fala um pouquinho sobre Cristo. E o que ele faz? Ele volta de novo nesse ponto. Porque ele diz assim, antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do procedimento de vocês. É bem interessante como a Bíblia sempre coloca um espelho claro para que nós consigamos nos enxergar como nós realmente somos. Existe um teólogo que eu gosto muito, Jonathan Edwards, e ele fala que a melhor forma de ler a Bíblia é contra si mesmo. A gente gosta de ler a Bíblia e ver um versículo forte e fala, nossa, fulano tem que ler, vou mandar esse versículo para ele. Mas a melhor forma de ler a Bíblia é ler contra eu mesmo. Então, quando o texto fala de trevas, ele não está falando daquele meu irmão lá do trabalho que me irrita, ele está falando de mim. Essa era a minha condição.
Quando o texto fala de trevas, ele não está falando do seu marido, ele não está falando da sua sogra, ele não está falando daquela pessoa que você tem raiva, ele está falando da sua condição, sem Cristo. E é bom quando a gente enxerga as coisas dessa forma, porque ela faz com que a gente consiga ter uma visão plena de que tudo que existe de bom em nós é Cristo, amém? O resto, irmãos, eu não consigo ver diferença minha e nessas pessoas. Talvez eu tenha a graça de Cristo, o resto é a mesma coisa. E a gente tem que ler a Bíblia e esses momentos de frente para nós mesmos, confrontando quem nós somos. A gente precisa realmente enxergar essa questão. O pastor Joel contar uma história, muitos anos atrás, de um homem que foi até um casamento em outra cidade. E a história diz que ele era muito pomposo, e ele alugou o terno branco, toda a roupa branca, e um cavalo de cor branca, né? E ele vai indo, né, e começa a anoitecer, e ele tem que passar no meio de uma selva, né? Era uma história assim. E a história diz que ele vai lá, e meio que correndo para não se atrasar. E a história diz que quando ele começou a chegar perto da luz, ele percebeu que a roupa branca dele estava completamente suja, que tinha bagunçado tudo. E essa é a nossa condição sem Cristo, completamente sujos. E o texto volta nisso, para nos lembrar que tudo que nós temos é por causa desse Cristo que ele acabou de colocar no centro de todas as coisas. Esse Cristo é aquele que nos reconciliou para que nós possamos viver do jeito que Deus quer que a gente viva. E o jeito que Deus quer que a gente viva, e o jeito que Deus nos fez, é para glorificá-lo. É para refletir a Ele. Nós somos imagem que reflete a Deus. Isso não são palavras de Anderson Freire, que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Calvino já dizia isso bem antes, mas Anderson Freire também disse, né? Então, irmãos, a gente tem que refletir a glória de Deus. E é interessante que o texto fala sobre antes, e agora ele coloca um mas aqui. O Martin Lloyd Jones, um teólogo muito bom, ele fala que você tem que prestar muita atenção nos mas, porém, da Bíblia. As conjunções adversativas, porque geralmente quando existe um mas, um porém, ele está fazendo um paralelo, lançando um paradoxo de coisas que acabaram de falar, como se fosse uma ideia que ia se opor a outra, ia dar um contraste. E ele fala bem assim: antes vocês viviam nas trevas, né? Estavam separados de Deus. As suas mentes eram inimigas por causa do pecado, do mau procedimento de vocês. Aí ele coloca um mas. Agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É um tu porém aqui. Antes a gente estava condenado, nossa mente era má, a gente vivia na prática do pecado e na escravidão do pecado. Mas agora não. Agora, por causa de Cristo, nós somos reconciliados. E aqui fala sobre uma característica na vida do cristão muito bonita, que é, um crente de verdade não consegue pecar em paz durante muito tempo. Ele é aquele que se sente mal em fazer o mal. Tem gente aí que a gente se espanta com como a pessoa não sente nenhum tipo de receio de cometer o mal, né? Para um cristão aqui é uma coisa um pouco mais complicada. O cristão é aquele que vai pedir perdão 1000 vezes, mas nunca vai fingir despertinho e sair quietinho. Um cristão é aquele que tropeça, levanta, mas não sai da dança, do jogo. É aquele que se levanta toda vez. É aquele que olha para Cristo, para a obra que Cristo fez e falou: isso é muito maior do que a minha falha, eu vou me agarrar nela e de glória em glória eu vou ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. E esse é um ponto da nossa natureza humana que a gente pode ter por causa da reconciliação que Cristo nos trouxe. Então, irmãos, eu não sei como você é diante das suas falhas. Eu não sei como você se sente quando peca. Mas a gente tem o exemplo de Gênesis 3, que foi Adão e Eva dar um despertão, querer se esconder de Deus, inventar uma desculpa, resolver do jeito deles. E tem o jeito de Deus, que é qual? 1 João 1,9. Confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Nós somos esse povo que, pela reconciliação de Cristo, o nosso pecado não nos deve fazer se esconder dele, mas ir aos pés dele e pedir misericórdia.
é aquele publicano que bate no peito e fala: "Sê propício a mim, que sou pecador". Esse é um diferencial que nós temos, porque o pecado e as nossas falhas não ditam mais quem somos, mas aquilo que Cristo fez na cruz, por amor a nós, nos trazendo de volta para Ele, é a única verdade à qual nós devemos nos apegar. É a verdade suprema, independente das circunstâncias. Paulo está escrevendo isso aqui num contexto complicado, ele está preso. Isso não muda o que o Evangelho é. E mediante, irmãos, a todas as heresias que estavam sendo pregadas, a toda aquela bagunça, a primeira coisa que Paulo fala para aqueles irmãos é: não se esqueçam de onde vocês vieram. Não se esqueça de que Cristo os reconciliou, os chamou para Ele. As circunstâncias não ditam. E é importante a gente ter isso no nosso coração, principalmente quando tem muitas vozes dizendo muitas coisas sobre Deus. A gente vive num tempo onde Deus se tornou um artifício das pessoas, né? Todo mundo faz de Deus o que quer, ou eles acham que fazem, né? O Vando falou sobre a frase do Pascal, o filósofo. Ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e Deus retribuiu o favor, né? Hoje todo mundo tem um Deus do jeito deles. O homem retribuiu o favor, perdão. Hoje todo mundo tem um Deus, né, do seu jeito. É só você ligar a TV, internet. É Deus de qualquer coisa, menos o Deus das Escrituras. Então, mesmo em meio a esses momentos de dúvidas, onde a psicologia vai dizer uma coisa para você, sei lá, a Faculdade de Ciências Humanas que vai dizer isso aí, o partido político, sei lá, quem está te dizendo o que você é ou o que você deixa de ser. Só existe um ponto que é plenamente capaz de explicar quem você é, que é as Sagradas Escrituras. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o pecado não vai tirar isso de você. Se você aceitar a Cristo plenamente e tomar posse dessa reconciliação que Ele oferece. Amém, irmãos? Legal. E ele fala que Cristo, morto em carne, quebrando aquela ideia dos gnósticos, Ele fez isso para nos apresentar diante de Deus. E Ele fala 3 coisas que eu acho muito legais. Ele diz que Ele vai nos apresentar santos. E santo aqui tem a ver com separado. Como alguém que foi convocado para algo. Alguém que foi chamado para algo. Separação. Deus nos chamou para algo. É assim que Cristo Jesus nos chama para ser, para nos apresentarmos. Porque nós temos que ser santo, porque o nosso Pai é santo. Entender que nós fomos separados. Não somos mais escravos. Ele nos tirou de lá e nos separou para o reino dele. E ele também fala sobre inculpáveis, e essa palavra é legal, a raiz dela tem a ver com sem defeito ou mancha. Lembra quando Jesus fala que ele vai apresentar a igreja, ele fala como? Sem mancha, sem defeito. E quando esse texto está falando sobre inculpáveis, é disso que ele está falando, que Cristo nos separa para nos entregar perfeitos. Lembra de Paulo, quando ele fala em Romanos 12, que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É disso que ele está falando. Irmãos, Deus não nos separou para ser as ovelhinhas de Malaquias lá, meio torta, meio com um defeitinho aqui, vamos entregar para Deus. Não, Cristo nos chamou para nos aperfeiçoar nesse processo. Essa é uma das coisas mais belas de Jesus, é o quanto Ele nos transforma na caminhada com Ele. Irmão, se você ler a Bíblia, você vai perceber que Ele faz isso com todo mundo. Irmãos, estou lendo o Antigo Testamento e, rapaz, é cada coisa, né? É Deus transformando homens pecadores, mudando a história de homens e usando Ele para mudar a história de muita gente. Cristo nos transforma. Nesse processo, Ele nos deixa sem mancha. Ele pega o nosso pecado e nós não somos mais lembrados por ele. Vocês querem ver um exemplo? Davi. Quando você pensa no nome Davi, você lembra Davi como o quê? O que vocês lembram? Rei, legal, o que mais? Venceu Golias, o que mais? Como é que a Bíblia fala de Davi depois? Como um homem segundo o coração de Deus. A transformação que Deus fez na vida de Davi foi tão escandalosa quanto o pecado e as falhas dele. O Spurgeon fala sobre isso, que nosso arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto as nossas falhas. Quem lembra de Moisés?
A gente lembra de Moisés como aquele que Deus usou para libertar o povo, não sobre aquele cara que um dia estava meio estressado da vida e tirou a vida de alguém. Quando a gente pensa sobre Elias, a gente lembra de Elias sobre um homem pelo qual Deus fez grandes milagres, né? Não de um cara que tinha matado uma penca de homem bravo e saiu fugindo da mulher lá, com medo, pedindo para morrer. Deus transforma a gente na caminhada. A mulher deve que era brava, né? Porque fez o maluco correr. Então, irmãos, nesse processo Deus nos torna inculpáveis, Ele nos transforma. Então, esse processo é muito bonito. E depois ele diz sobre ser irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não tem do que ser acusado. Irmãos, nesse processo de fé, não é que a gente se torna perfeito, santo, o bonzão da história. Não, é que Deus começa a transformar tanta gente que a gente passa a não ter vício, não ser mais escravo do pecado. Então, o que a pessoa vai acusar um homem fiel? Ele não é escravo de nada. É o que o Vando fala, pega meu celular, mexe aqui. Você vai acusar do quê? Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas, que faz com que a gente vá se libertando dos nossos pecados. Isso é massa, irmãos, porque às vezes a gente tem pecado que a gente luta, né? A gente cai, a gente tropeça, mas tem pecado, irmãos, que a gente vence pela graça de Deus e a gente nem percebe, só para. Já aconteceu isso com vocês? Aquela luta que você tem, de repente você, acabou, graça de Deus, nos tornando inculpáveis, nos tornando irrepreensíveis. E depois, para finalizar tudo, Paulo deixa um ponto muito importante, que é uma característica do povo de Deus, é uma característica do homem, da humanidade em Cristo, que é a perseverança. Existe na teologia aquilo que eles chamam de que os santos perseveram. E ele diz, desde que vocês continuem alicerçados. Tudo isso, irmãos, que ele está pregando aqui, não é para os caras ouvir e sair de lá e poder viver a vida de qualquer forma. Ele está falando isso para que esses caras entendam isso e continuem alicerçados em Deus. Tudo isso que a gente está falando sobre reconciliação, tudo isso que a gente falou sobre humanidade, sobre esse Deus que o Vando trouxe nos estudos, que trouxe no culto passado, que é a nossa bandeira, que é um monte de coisa, é algo específico e exclusivo para aqueles que são dele. O Vando sempre fala disso, a importância da gente entender que eu tenho um Deus. E que tendo esse Deus, eu tenho os benefícios que Ele dá, né? Existe aquilo que a gente chama na teologia de graça comum e essa graça especial. A graça comum, irmãos, é o sol nasce para todo mundo, a Bíblia não fala isso? O sol nasce para os bons e para os ruins. Deus, Ele abençoa toda a humanidade. Se você trabalha certinho, você vai prosperar, mesmo às vezes você não sendo cristão. E você sendo cristão e não trabalhando direitinho, talvez você se lasque, porque é a lei da semeadura. Mas quando esse texto fala disso, a gente está falando sobre uma bênção específica que tem sobre o povo de Deus. Ninguém na história, no deserto, viu pão cair do céu e ave para alimentar. Ninguém na história viu a proteção como aqueles que Deus cuidava. Na época de Jesus, não era qualquer um que chamava 5.000 homens para um rolê e falava, estão com fome? Deixa que nós resolve. Pegava os pãozinhos lá e alimentava todo mundo. Aquilo era para quem estava ali. Então, existe uma bênção de Deus para aqueles que continuam alicerçados, firmes na fé, e que não se afastam da esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Nossa esperança é que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa esperança do Evangelho que Paulo diz que eles ouviram e foi pregado para eles, do qual ele se tornou ministro. Paulo ressalta a significância do Evangelho que foi pregado para eles e a boa nova de Cristo que faz com que eles enxerguem o plano de Deus na vida deles. Esse Evangelho que fez Paulo se tornar servo. E hoje eu queria muito que você entendesse que Paulo está falando do mesmo Deus que a gente, que nos chama para Ele. E é assim que eu gostaria que a gente passasse a se enxergar. Eu gosto muito quando os homens de Deus se apresentam na Bíblia, né? Você pega Tiago. Tiago, não há um consenso teológico sobre quem é esse tal de Tiago. Tem uns apontamentos de 2, 3 Tiagos que ele pode ser. Mas
como ele se apresenta? Como servo de Cristo. E servo aqui, irmãos, é a substituição que nós temos da escravidão do pecado. A gente não é escravo mais do pecado, a gente é escravo de Deus, agora servo dele. É isso que ele fez conosco. E mais do que servos, nós somos filhos, cordeiros dele. A gente tem esse direito. E a nossa humanidade hoje, mesmo corrompida com o pecado, mesmo a gente sendo expulso do jardim, o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. E é por meio desse amor que a gente deve viver, se mover e existir. Então eu queria muito que você enxergasse sempre em uma crise talvez sobre você, numa crise talvez sobre, sei lá, tem gente que tem crise existencial até na terceira idade, né? Mas quando você estiver em dúvida do que Deus tem para você, quem é você, eu gostaria que você se lembrasse de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que Ele te chamou para perto dEle, para que você viva a vida que Ele sonhou, glorificá-lo. E é isso. Amém? Alguma dúvida? Vamos orar então? Deus, obrigado por ter falado aos nossos corações através da sua palavra. Continue a falar conosco através dessa canção que será ministrada, e que nós possamos sair daqui firmes naquilo que o Senhor disse sobre nós. Não importa o que o mundo diz, não importa o que pessoas que nós amávamos e talvez nos feriram disseram. Importa para nós, Deus, o que o Senhor diz. A sua palavra é a única verdade que nos importa. A sua palavra é a coisa mais importante que nós temos. Então nós queremos nos agarrar nisso, naquilo que o Senhor diz sobre nós. Obrigado, Deus, por ter feito tudo por nós. Obrigado por ter feito esse caminho para nós, para que hoje nós pudéssemos andar em novidade de vida. Obrigado por nos transportar para esse seu reino e das bênçãos que o Senhor tem derramado. E nós imploramos que diariamente, Deus, transforme as nossas vidas. Faça com que a gente realmente apresente as nossas vidas ao Senhor como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.